tem uma sequência que esse rapaz que eu te falei que eu acompanhei ele na loja de material de construção. Eu não lembro exatamente a sequência, mas ele falou assim: olha, eu já vendi material básico, depois eu vendi produtos gerais, depois eu passei uma época pegando e focando em tinta, e agora eu estou focando em porcelanato, acabamento, né? Ah, o que ele estava me dizendo que eu entendi? Ele fez a conta do acabamento, no material de básico, ele fez a conta, estava dando para ele pagar ele, os colaboradores. Chegou uma hora que começou o dinheiro não sobrar. Aí o que ele fez? Ele passou a pegar e vender outras coisas. Depois chegou a hora que não deu. Aí ele passou a vender tinta. Aí chegou uma hora que não deu. Aí ele passou a vender porcelanato. Tá? Então, a cada momento que a coisa apertava, ele mudava. Só que como ele mudava, ele conseguia manter a empresa dele, pagar os colaboradores e ele conseguia se pagar. Tá? Tem um princípio que está no módulo 1 de hábito do meu curso, que ele fala de começar com o fim em mente. Isso é do Steve Covey, é do livro dele, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Start with, como é que fala? Start with the end of the mind. Mais ou menos isso. Então você tem que começar com o fim em mente. Então, o que seria isso? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou, por exemplo, eu vou montar o palco. Isso vai me render quanto? Certo. Certo. Vamos supor que eu vou montar o palco. Isso vai me render, tipo, R$ 2.000 líquido. Correto. Líquido. Tá bom. Isso vai me render R$ 2.000. Tá. Qual que é a frequência de palco que eu monto? Não, todo dia eu tenho que montar palco. Não, eu monto uma vez por mês. Eu monto a cada 15 dias. Bem, Isso. É mais ou menos isso aí. então, Start with the End in Mind, é, é, Start with the End in Mind, que ele quer dizer o seguinte: começar com fim em mente, seria quando você pega e faz isso aqui, aí você faz a seguinte conta: isso que eu ganho, dá para pagar alguém e dá para me pagar? Hum, Ele paga o funcionário e me paga? E tem frequência e tem consistência? Eu consigo manter isso ao longo do ano? Sim. Então é um negócio bom. Não consegue? Então é um negócio ruim. Então, o mais rápido possível, eu tenho que ver uma outra forma de fazer para não continuar fazendo alguma coisa que me desgasta e que vai fazer eu ficar perdendo tempo. E depois eu só vou ficar reclamando. perdendo tempo, E falou não, tudo. e não vai dar. Só que tem um detalhe: o mesmo tempo que demora para você ficar o tempo todo fazendo aquilo que você está percebendo que não está te dando renda, e que você pode tirar um tempo para você perceber que tem alguém que está delegando e está conseguindo, Hum, olha lá que vai aparecer. Só de pegar. Eu costumo dizer o seguinte: é coisa da minha cabeça. Você coloca um rapazinho na porta de na rua. Coloca-se na rua, sentado, o rapazinho. Tá? Você coloca o rapazinho lá. Isso é coisa da minha cabeça, coisa de professor, né? Jeito fácil de ser, para a pessoa é entender. igual pé de manga, gente. Você coloca lá o rapazinho lá na porta da rua. E depois você coloca também um cara de 80 anos, um senhor de 80 anos lá. Ah, Aí depois de um certo tempo você pega e, tipo, passou o dia, né? Aí o rapazinho, o que você percebeu ali? Aí ele vai falar, você vai provocando, provocando. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai falar: nossa, tem umas gatinhas aqui, hein? Cara, mas passou uma menina bonita, absurda ali. Certo? Tá. Aí você procura o senhor de 80 anos. Ele não vai lembrar dessa menina bonita. Ele vai lembrar que passou alguém: olha, aquele ali, eu vou te falar uma coisa, não aguenta a próxima chuva, viu? Aquele lá tá só tá a capa da gaita. Aquele outro lá tá conservado. E veja bem que o rapazinho não percebeu isso. O rapazinho não percebeu o cara que já tá quase morrendo e o cara que tá bem conservado. O que que eu quero dizer com isso? Você só consegue enxergar o que você quer ver. entendi. Tá? Então, se você não tiver preparado, um olho que não está bem treinado, você não consegue perceber solução. Por quê? Porque você quer, tipo assim, é como se você fizesse o seu Levi.
eu tenho esse negócio aqui que não dá dinheiro. Como é que eu faço para ganhar dinheiro nesse negócio? Eu estou te dizendo o seguinte: olha, muda a sua forma de olhar. Ao seu redor tem outras coisas que dá dinheiro, que você pode utilizar o seu potencial, que você pode delegar e às vezes você não está vendo, porque não está enxergando. Ou porque você não quer enxergar, ou o seu olho não está preparado. É mais ou menos o seguinte: quem está dentro da garrafa não vê o rótulo. Não vê o rótulo. Então é o seguinte: na hora que você passa a observar ao seu redor uma mentalidade de mudança, não é mentalidade fixa, que você tem hábito e comportamento, que você fica observando o que acontece ao redor, então você começa a dizer o seguinte: eu costumo até, nós estamos indo para o final desse nosso bate-papo, Uhum. é o seguinte, lembrar do surfista. Na hora que você vê o surfista em cima da onda, muitos pegam e bate palma para eles. Alguém que é mais atento vai lembrar que há um tempo atrás aquela onda não existia. E ele percebeu a onda nascer. E aquela onda vai desaparecer. Se esse surfista for experiente, ele está observando do lado para ver qual que é a próxima onda que ele vai pegar. Isso vale para negócio. Então não existe negócio que é tipo assim uma onda por de fora a fora. Não, não. Negócios são ondas. Então é por isso que no meu módulo de estratégia ele é mais pesado, ele é mais denso. Como é que eu faço para aprender a pegar onda? E como é que eu faço para aprender a descer da onda, desprender daquilo que eu aprendi a fazer, que eu estou apaixonado? Porque quem que não é apaixonado pelo que faz bem feito? Ninguém, né? Poxa, a gente é apaixonado pelo que faz bem feito. Então, a vontade que tem é que aquilo que a gente faz e faz bem feito daquele jeito pudesse ser próspero a vida inteira. E depois vem eu aqui para dizer, não, mas não é assim que funciona, mas não é possível. Vai, olha no mercado, vai. Olha no mercado se as pessoas que estão prósperas, se elas são as mesmas ao longo dos tempos, e se todos os negócios são os mesmos, certo? E se todas as atividades são as mesmas, você vai perceber um punhado de ondas dentro da cidade. São várias ondas. Aqui já foi bom, não é mais, ali já foi bom, não é mais, era esse carro, não é mais, era esse homem, não é mais, era essa pessoa, não é mais. Tá cheio de que era e não é mais. E a gente vive nesse mundo de constância e mudança, e às vezes a gente fica na dúvida, nossa, como é que eu faço? Cara, se você. Só o fato de você já ficar com a cabeça aberta para perceber que você tem que aprender algo que está nascendo e tirar proveito daquilo e descer antes que aquilo acabe, que depois pode te levar para o buraco, então já ficou fantástico. Então, mas não é fácil isso, não é fácil, certo? Se você falar para mim, Levi, você tem essa habilidade? Não. Talvez o que eu acho é que eu perceba com mais rapidez do que você. Justamente. Eu vou ser mais rápido. Por quê? Porque eu já sei disso. Então, como eu já sei disso, pode ser que eu seja mais habilidoso. Mas agora que você passa a saber, se você agora continuar usando o que eu falei e passar a usar, nesse nível, para esse elemento, as nossas habilidades vão ser mais ou menos equivalentes. E aplicado dentro de cada área. O pessoal Exatamente. lembrar. É. Porque isso aqui, pessoal, eu vejo essa consultoria do professor Levi como um ensinamento para todas as áreas do empreendedorismo. Então, assim, eu tô te falando aqui de um cara na frente dele que o pouco, e agora eu vou me aprofundar mais, que eu também vou fazer o curso agora. Cara, você não tem noção do quanto, daquele tempinho pra cá. E coisas que eu tava fazendo também errada, que eu fui corrigindo, e coisas que eu também, por ser autodidata, falei, bicho, que lá tava certo a vida inteira também. Porque tem muito esse também que acerta também, Sim, sem saber de é, consultoria nem nada. sim. Ele só precisa fazer o quê? Aprimorar. Então, às vezes, um conhecimento igual a gente tá tendo aqui, a linha, né? Que você acabou de falar, a linha, às vezes um pouquinho que você estava saindo, você ouviu, você volta de novo pro caminho. Opa, aquele caminho estava certo, vou continuar. É. Aquele caminho estava errado. Então, assim, a questão de ostentar pro empreendedor igual eu, que é emergente. O cara fez um final de semana lá, bom. Primeira coisa que ele faz é tirar o dinheiro dele, comprar a carninha dele, comprar uns trenzinhos dele e tal. E às vezes a cervejinha dele também, que nunca falta. Mas é o seguinte, ele lembra que segunda-feira, às vezes aquele dinheiro que ele tá ostentando ali, entre aspas, vai dizer falta para ele. Se você fez e não tá fazendo falta, pronto, bom, É verdade. né? Levi, as forças das narrativas, a quem seguir, diante da dúvida,
Receita do bolo inicial e transformada. Como devo agir? Para a gente finalizar hoje. Tá, esse é o seguinte. Eu coloquei esse é o seguinte. É porque no mercado você escuta muitas coisas e às vezes a gente pega e para chamar atenção, a gente costuma fazer alguma chamada assim para provocar. A gente faz várias chamadas para provocar, para chamar a atenção das pessoas. É do tipo, é como se eu falasse assim, olha, não adianta vender, você tem que ter lucro. Tudo bem. Aí já tem outro que fala, não, você tem que vender, porque vender dá lucro. Eu não vou entrar no mérito disso aí, mas eu vou dizer o seguinte, que nas duas situações tem como você tirar proveito disso, tá? Tem como você tem que chamar a atenção da pessoa, Sem dúvida. tá? Vou te dar um exemplo. Vou pegar uma força da narrativa aqui, olha, a lei deve existir porque todo homem é bom. A lei deve existir porque todo homem é ruim. Todo homem guarda dentro de si a maldade. O homem é o lobo do homem. Coloquei duas narrativas, em princípio, totalmente diferentes. Agora eu vou pegar e explicar para você cada uma delas. A lei deve existir porque todo homem é bom. Por quê? Porque ela deve proteger a bondade do homem. E como existe uma lei, então ela vai proteger o quanto o homem é bondoso. Eu gostei. Vamos do outro lado. A lei deve existir para proteger contra a maldade do homem. O que significa isso? Eu tenho que colocar a lei para evitar que, diante da maldade, alguém seja prejudicado. Veja bem que nas duas narrativas, pelo jeito ficou igual. Pelo jeito ficou igual. Então a gente tem muitas cópias. Hoje em dia, talvez aquilo que a gente mais faz na internet e que a gente faz, inclusive eu utilizo muito isso. Se você for analisar os meus textos, eles estão todos cheios de. Eu tenho uma sequência, tem os gatilhos mentais, tem as objeções incluídas, tem as quebras de objeções, está tudo lá dentro. Mas isso é uma técnica de escrever. Então, na hora que eu já escrevo propositadamente no sentido de criar uma verdade. Não sou eu que faz isso. Todos nós fazemos isso. A gente faz isso com o filho da gente. A professora faz isso. Quando você está, por exemplo, namorando, você faz isso, você cria uma narrativa. E essas narrativas, elas estão cada vez mais elaboradas. Mas o que o senhor falou é muito interessante, que o senhor falou também, cada um tem um modo e um tempo de entender aquilo que o senhor está explicando. Uhum. Às vezes a mesma pessoa vai ver a aula, uma vez, pegou tudo. É. Aquela mesma pessoa vai assistir 3 vezes a mesma aula do senhor para pegar. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, quando eu peguei e falei isso, é o seguinte: a quem eu sigo? Na verdade, eu quis colocar isso aqui, a narrativa a quem eu sigo. Não, eu acho que eu vou seguir o fulano de tal, vou seguir o fulano de tal, tá? Vamos supor que você está assim, o que que eu sigo agora? Eu tenho tantos anos, é bom que você siga uma linha, mas alguém que deu resultado. Você segue essa linha, alguém que deu resultado. Eu não posso seguir 10 que deu resultado, eles não falam a mesma coisa. E a coxa de retalho é complicado. A curva de retalho é complicada. Eu não vou pegar essa parte não é assim que funciona. Então, eu falo isso em relação a curso digital, por exemplo, vamos supor, se alguém quiser seguir o meu método, então ele segue o meu. Tem vários na internet, tem vários. Mas se pegar um método, um pouco de cada um, não recomendo. Se você falar assim, ó, Levi, eu vou seguir o seu método e mais o do fulano, do fulano, do fulano, então você vai escolher um, mesmo que não seja o meu. Não tem problema. Pode seguir qualquer um, tá? Mas se fizer uma salada, aí então vai ficar complicado. Perde. Quando é que eu passo a ficar mais independente e fazer o que eu quero? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu asso carne todo final de semana. Normalmente eu asso carne. Então, quando eu comecei a assar carne, eu segui exatamente a receita. Tá? Então, tem toda uma sequência de colocar o carvão, de ver o ponto do carvão, de ver a carne. Então, eu segui uma sequência. E era rígida, porque eu tinha insegurança. Eu não sabia o ponto da carne, eu não sabia quais são as pessoas que estavam lá em casa, se elas gostam de carne bem passada, mal passada, se ela come qualquer tipo de carne, ou dependendo, tem uns que não comem um tipo de carne, só come o outro. Então, olha só, é muitas informações.
Primeiro eu aprendi a assar carne. Agora eu pego e faço. Agora eu pego e crio receita de bolo. Pra Ah, você já tá. é natural ali, né? Não, eu faço sem. Eu falo, ah, não, você gosta de mais mal passada, né? Você quer que tanto vermelhinho no meio dela? Aí ele pega e fala o tanto, eu falo, então tá bom, então vai aparecer a lista vermelhinha. O outro, não, eu quero bem passada, tá? Você não come carne de carneiro, de ovino você não come, mas de bovino, então vai o bovino. Eu só como asinha. Aí eu vou lá e faço a asinha. A asinha tem que ser bem passada. É, porque não dá. Carne de frango normalmente não é mal passada, ela é bem É. passada. A carne bovina pode ser mal. Você vai pegar e você vai começar a pegar e fazer o que você quiser. Aí você faz. Negócios, a mesma coisa. Então, eu tô batendo cabeça. Então, primeiro você aprende, segue a receita. Ah, agora eu já ultrapassei 10 contas, eu já tô 20 mil reais. Cara, agora você começa a brincar, ué. Brincar não. A palavra certa é. Agora você fica com a liberdade, você já aprendeu o processo. Agora você já aprendeu o ciclo. Então o que que você faz? Agora é mastermind. O que que é isso? Agora nós estamos em sintonia. Agora você pode me dar dica, eu posso te dar dica. Porque agora nós estamos igual, Mas teve certo? todo um processo, né? Sim, o inicial não é. Porque, na verdade, no início, todas as pessoas querem seguir todo mundo. É tipo assim, aquela pessoa que inicia, ela tá cheia de tudo, mas não tem quase nada. Aquela pessoa que já está lá na frente, ela tem muito e ela já varia um pouco, ela respeita muito tudo. Ela é mais cuidadosa, mais disciplinada, ela pensa mais, mas ela age, ela pega, ela age na mudança, mas ela pensa mais, né? Então, quando a pessoa está começando, eu deixei isso aqui para o final, que às vezes as pessoas querem, não, eu estou pensando num curso, tipo assim, eu quero resolver rapidamente. Eu acho que demora um certo tempo, que a pessoa tem que ver onde ela está, o tempo de maturidade. Não, vou assistir, eu vou acompanhar 10 pessoas. Não faz isso. Vai. É tipo assim, dispersa. Porque cada um tem um jeito de ensinar e as pessoas acabam, às vezes, uma coisa que um faz, o outro fala. É a mesma coisa, você vai em dois médicos para você pegar e ver qual dieta você vai seguir. Aí você vai seguir a dieta dos dois? E pra você ver dois médicos com a mesma situação e opiniões diferentes. Sim. Então, e eu vou te falar uma coisa: se seguir a dieta de cada um, provavelmente vai dar certo. Provavelmente, falou tudo. Só que Então, por meios diferentes, vamos dizer assim, sim. né? Agora, depois de. Alguém vai para academia. Esse exemplo é mais simples. Você vai para academia, você segue lá alguém. Certo? Depois de um certo tempo que você está todo trincadão, você já sabe qual que é músculo que você quer, você tem autonomia, né? Eu acho que eu preciso caprichar mais nesse músculo, mais nesse. Aí você já começa a ter independência de fazer, você mesmo já começa a personalizar aquilo que você quer. Mas isso aconteceu depois de quanto tempo? Depois de um tempo que você já estava ali na academia. Então o negócio tem mais ou menos isso. Para o público que eu trabalho, eu diria o seguinte: segue a receita. Cara, primeiro você ultrapassa 10 contas aí de renda, depois você segue aí, depois você. Aí você já vai começar, vamos começar até a discutir, ué. Não, então agora, gostei, valeu. Eu não sabia disso. Tudo bem, eu não tinha feito isso. Ah, tá, gostei. Então nós vamos trocar experiência, né? Levi, mas você acha que é importante também, é até legal também fazer essa pergunta aqui, como você disse que é tipo um resumo do que nós falou hoje. O cara ganhou 10 mil no mês. Uhum. Isso é renda, viu? Não é Tá, faturamento, não. mas peraí, É. o cara ganhou 10 mil. Mas ali ele tá gastando 15, velho. Uhum. Como que faz pra. E outra coisa, tem muita empresa também, Levi, que ganha 10 hoje, mas no mês seguinte ganha 5. É. No outro mês ganha 2, no outro mês ganha 15. Então isso aí também é uma coisa muito legal, o pessoal que está assistindo a consultoria também, para ter esse equilíbrio, vamos dizer assim. Como que fazer para manter os mês bom e para manter os mês mais ou menos e para manter os mês ruim. Porque Sim. você conhece seu negócio, Levi. Você sabe, por exemplo, que o mês de janeiro não é muito bom para você, mas você já sabe que o mês de maio vai ser bom. Uhum. Então, assim, aquela mesma programação que a gente discutiu aqui, de você falar para a gente comprar já quem tem o dinheiro, um planejamento do ano todo, o cara também tem que ter o planejamento dos meses bons, os meses mais ou menos e os meses ruins, para a gente guardar e ter um equilíbrio, né, Sim, Levi? o que você está falando já é o fato de ter, você já aprendeu a fazer ciclo, e você sabe que tem ciclo,
como tem ciclo, você pode, por exemplo, repetir aquilo que foi bom e tentar de uma forma diferente aquilo que foi ruim, fazer as correções necessárias. Tá? Mas a gente poderia continuar, eu sei que a gente poderia, Vamos tipo fazer assim, mais, se Deus quiser. olha, para você ter Vamos noção, fazer mais. nós começamos 9h30, já estão É, 9h30, 10 minutos, já quase 3 horas de bate-papo. Só que agora quem vai fazer a pergunta sou eu. sim. Tá? Agora vai fazer a pergunta. Você lembra que você perguntou para mim, Ah, Levi, como ganhar, como gastar e como investir? Tá bom. Agora que depois dessa conversa toda, eu perguntaria o seguinte: você mudou de ideia? Aquilo que você pensava agora, depois de quase 3 horas, mudou alguma coisa? sem dúvida. Começa do começo aí. Como ganhar? Então, como ganhar? Primeiro, aplicando a estratégia e entregando aquilo que o seu cliente quer. É o meu modo de dizer. Se o seu cliente quer que você monte aquilo, no meu caso, eu tô falando na minha área, e serve para todo mundo, pessoal. Perfeito. Mas eu tô falando para mim porque eu tô aqui, eu sou um empreendedor e tô passando as dificuldades que o Levi sabe que todo empreendedor até 10K tá vivendo. Então, eu tô falando por mim que sirva também para outras pessoas. Cada um tem seu nicho, cada um tem sua programação. Então, para mim, como ganhar? É entregar aquilo que o cliente está te pedindo. Uma vez entregue, vai vir o gastar. O que, que é o gastar? É investir naquilo que a sua empresa precisa, aquilo que o seu cliente está pedindo, indo na contramão do que você falou aqui, ó, né? Tá, às vezes você tem muita variedade ou pouca variedade. Se você tiver muita variedade, você deixa o seu cliente perdido. Se você tiver pouca variedade, você deixa seu cliente sem opção. Então foi a forma que eu vi aqui no Gastar. Fazer aquilo. Aí entra o investimento. O investimento é o quê? Uma vez que você gastou seu dinheiro, você tem que gastar seu dinheiro bem. Não adianta também você falar assim, não, Levi, eu precisava tanto desse mouse aqui, mas eu gastei nessa caneta. Você gastou errado. Você pensou que você estava fazendo um investimento numa caneta e você não precisava daquela caneta até então. Você até precisa dela, mas você precisava mais do mouse. E, cara, foi isso que, para mim, o que gerou desse ensinamento hoje aqui. Foi muito produtivo para mim. Perfeito. É o seguinte, eu, eu te agradeço demais por ter aceitado Nossa, o convite eu que de te agradeço. participar. Esse vídeo vai ser editado e caso você tenha interesse, você pode utilizar. Vou mandar o vídeo para Vou você, para colocar ela lá você. no canal do É, podcast, se você então, permitir, claro. sim, sim, não, é claro que a Se, finalidade é justamente se você permitir. é, é, na verdade, a finalidade foi essa mesmo, né? Até porque foi um bate-papo aonde a gente, aquilo que você perguntou, o que que eu estava imaginando assim, o que que eu fiz? O que eu aprendi enquanto empreendedor, né? O que eu aprendi orientando empreendedor, olha, viu, mas você não é lá para ensinar? Não, eu peguei, fui lá, mas eu aprendi também. Aprendeu também. Eu aprendi também, né? E agora eu estou compartilhando o que eu aprendi, né? Então, eu acredito, foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que vai ser muito bom, porque isso vai esquentar muito as minhas redes sociais, até porque é tipo assim, como você é um cara da comunicação, como você tem essa habilidade, né? Que isso é uma coisa que você desenvolveu, então isso fez crescer demais. E uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: esse negócio de ficar conversando com a gente mesmo, cara, eu fico conversando aqui comigo aqui. Tem dia que eu converso, eu só estou conversando comigo. Eu preciso de alguém para pegar, até porque às vezes você me faz algumas perguntas que estava lá dentro, eu nem sabia que era importante. Aí sai, eu tiro essas Lá no perguntas. podcast, depois eu assisti lá, para quem não. Só colocar podcast barato. Tem hora que até minha esposa tava ouvindo depois. Ela. Tipo assim, ele é que faz o podcast do Barata, certo? O Isso. Paulo Henrique, né? Inclusive eu conheci ele porque eu fui um dia lá, eu já conhecia de nome, né? Assim, o nome assim, né? E quando eu fui fazer a festa do Gustavo, meu filho, que ganhou para vereador, ele foi lá e montou o palco, tá? Eu vou, então esse que é o... Até aquele dia eu falei, mas é você que faz as coisas? Até eu perguntei. Sim. Falei, mas é você? Assim sou eu, então tá bom. Aí eu fui lá com meu filho, aí depois um dia ele falou, Levi, e você, o que que você faz? Eu falei, não, faz aqui, vamos marcar um dia. Aí nós ficamos quase 3 horas conversando, né? Foi, lá no podcast quase Foi três igual horas. essa aqui agora Foi. também, né? Mas eu achei muito bom, né?
E, na verdade, eu espero que a gente vai ter outras oportunidades aí, porque eu vou te Vai falar uma coisa, sim, tem vai muita sim. coisa que você me perguntou, por exemplo, você comentou sobre liderança, gestão de pessoa. Cara, aí isso dá um papo, um bate-papo de Nossa, mais de só hora. disso aí. Mas só que, tipo assim, eu acho melhor deixar. Porque agora Isso, ficaria para até separar, eu entendi, eu fica meio, entendi. meio, meio puxado agora. Mas é sobre questão de delegar, sobre essas questões. É uma outra coisa interessante que a gente pode criar um outro momento só para conversar sobre Eu isso, acho né? que, aí é opinião minha, né? Uhum, Você tá na área, você sabe mais do que eu. Essa questão de delegar, bicho, se você bater nisso aí, porque tem muito empresário, Levi, que tá perdido na área. O uhum. cara tem que pagar, tem que receber, tem que montar. Eu mesmo agora, eu vou ter que ir lá no Gelps Hotel montar uma estrutura para volos. E eles estão me ligando aqui. Ah, tá, Então, perfeito. o que que eu... Não, só tô citando exemplo. Aham, Tá no horário. Tem até 7 horas da noite para montar. Só sim, tô te falando assim. Se eu tivesse, você vê, tô passando agora, pessoal. É aham, a situação que eu tô te dando exemplo. sim, Eu tô com tempo, montar, tá tranquilo. Eu tô te falando assim, pra você ver. Se eu tivesse, por exemplo, um cara para eu delegar, que é uma coisa tão simples de montar, cara, é só chegar lá, montar uma estrutura e esticar o banner. Eu tô fazendo também a Sejur, que é a Semana dos Advogados, lá na UNRV. Eu montei 3 estruturas lá. Ontem eu fui lá porque eles reclamaram que não estava esticado, fui lá. Ou seja, se eu tivesse alguém para delegar, essa manutenção desse material eu poderia ter falado o quê? O Ciclano, vai lá para mim, vê o que o meu cliente está reclamando e vamos resolver para o meu cliente. Aí chegou, o barata tá, o banner não tá esticado do jeito que a gente quis. Não, vou resolver agora para você. O importante também, bem explicado, para quem presta serviço, não é o serviço em si, naquele momento às vezes não ficou tão legal e tal. O maior problema hoje do prestador de serviço, Levi, é o que não te dá assistência. Nossa, barato, você foi lá e montou o data show para mim, ficou torto, cara. Eu tô ligando para você tem uma semana, você não vai lá arrumar para mim. Você ter montado torto, às vezes não é o problema. Agora, você não ir lá arrumar para o cliente, esse é o problema. É o que eu tô vendo nas prestações de serviço. Entra de novo, que nós vamos fazer um podcast na próxima aqui, de novo, da delegação. sim, vamos. Por quê? Só sobre isso. O É. cara que ele vai vir Só sobre cá, liderança. É. que ele vai vir cá arrumar essa placa para você, que é uma coisa de 15 minutos, e você vai ficar super feliz com ele. Uhum. Porque na próxima ele vai ligar e falar assim: Ô, Barata, aquele dia não ficou legal, mas na hora que eu precisei, você foi lá, me deu aquela assistência e arrumou pra mim. Ô, Levi, é isso, cara. Você desculpa, porque às vezes tava na correria, não ficou legal o banner lá pra você, mas eu fui lá, arrumei. Não, é isso que eu queria. Problemas vão acontecer. Sim, Mas uma vez acontecendo, você tem que arrumar pra mim. Então, é o que eu tô te falando de delegar. Se eu, por exemplo, tivesse agora uma coisa simples dessa aqui, eu poderia muito bem estar falando como empresário aqui. Não que o empresário não deva colocar a mão na massa, pessoal. Não é isso que eu estou falando. Mas aqui, ó, que nós voltou aqui, ó, no oitavo aqui, ó. Tempo, isso é prioridade, cara. Uma coisa que eu poderia estar arrumando, eu tô ali tendo que fazer. Como se diz, voltaremos a esse assunto. sim. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não, Papo obrigado de, demais, tá? Levi. E eu espero que esse bate-papo aí ele vai nas minhas redes sociais aí, para você que está aí acompanhando essa sequência da jornada negociante 10K. A primeira aula foi sobre jeito errado, a segunda aula foi jeito certo, e hoje à noite a terceira aula vai ser sobre o passo a passo. Como é que a gente faz para produzir uma renda de R$ 10.000 por mês com menos erro, mais acerto e mais resultado. Fala, Henrique, as suas despedidas aí. Levi, a última pergunta de todas. Responde com 20 segundinhos só, porque, nossa, é bom demais esse assunto. Você vai, uma pergunta vai levando a outra. Quem tiver alguma dúvida dessa aula e tiver perguntas, como que faz para entrar em Ah, contato é com nas minhas você? redes sociais. E outra É, coisa, no caso, agora, dia 12 de junho, está aberto a nova turma do Negociante 10K. Então, aí você, eu vou te falar uma coisa, vai ser um prazer muito grande ter você como aluno. E outra coisa, uma das primeiras coisas que normalmente eu faço quando entra no meu curso é pegar e chamar para um bate-papo para validar o modelo de negócio. Será que esse negócio dá dinheiro? Porque aí depois você já vai e começa a estudar por uma coisa que vale a pena para você.
Você tem algum projeto de fazer isso aqui presencial? Não, é Não, só, só online. é só online. Até porque eu não conseguiria atender por conta de... A tendência hoje é ir para o digital e não ir para o presencial. Tá? Entendi. Eu tive que abrir mão do presencial para ir para o digital. Né? Mas, na verdade, eu atendo personalizado pelo digital. Inclusive, até uma coisa que é interessante, o digital ele é mais intenso do que o presencial, porque o digital eu não consigo nem olhar para o lado. Quando eu dou mentoria aqui pela minha Não tem internet, nem jeito de você. se eu olhar para o lado, a pessoa percebe. Então, não, é tipo É assim, verdade. quando eu pego e faço 1 hora de mentoria ou 2, cara, eu fico cansado, Fica mesmo. porque eu não posso olhar para o lado. Olha, igual nós estamos tomando chimarrão aqui, nesse caso, dependendo do jeito que tipo assim, acaba que eu que falo mais, nem chimarrão eu tomo, né? Às vezes um golinho d'água só e aí é mais puxado. E se eu tivesse numa sala de aula com 30 alunos, eu posso, por exemplo, passar um slide, e aí alguém faz algum comentário, então eu estou descansando, então é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Mas do jeito que esse assunto é, Levi, do jeito que Uhum. esse assunto é de empreendedorismo é muito legal, igual o que você falou, as pessoas têm que sempre se reinventar, né? Né? Vai que para frente você lança alguma salinha e o pessoal quer fazer. Voltaremos a esse assunto. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Valeu. Deus. Com Deus, Com gente. ele estamos indo.